Graças a paz, queridos. Vamos começar hoje a segunda aula falando sobre a matéria liderança cristã. Na aula passada, o último tema que abordamos foi sobre características de líder. E nós falamos sobre 15 características essenciais para um bom líder. A apostila não fala, mas eu gostaria de comentar um pouquinho com duas características que eu acho que são essenciais e fundamentais para você que deseja e já exerce o ministério na obra do Senhor. Uma característica muito importante, essa não pode faltar em líder cristão nenhum, é a paixão. Você precisa ter paixão por almas, você precisa fazer a obra do Senhor com amor, não com um peso ou como se fosse um trabalho. Tudo que você faz com paixão fica melhor. E uma outra característica interessante é a resiliência. Resiliência nada mais é do que a capacidade de certa forma você estar sob pressão e mesmo assim você não descontar essa pressão em ninguém. Pelo contrário, você saber absorver aquilo e exalar o amor de Cristo. Então fica essa dica para você. Amém? Deus abençoe. Vamos entrar então no capítulo 2, seguindo o sumário básico que nós vamos tratar agora, falaremos sobre 5 tipos de liderança. A apostila ela aborda de uma forma muito sumária, ela fala sobre 5, nós vamos ver que alguns grupos teólogos falam em 7, outros abordam apenas em 3, existe uma certa divergência, mas nós vamos seguir esse critério, o critério da Batista Independente. A primeira característica de liderança que é abordado aqui é o tipo de liderança ditatorial, ou seja, é aquele tipo de líder que toma uma posição sempre pela força, é como se fosse um ditador. Ele não considera nunca a vontade dos seus liderados. E é uma liderança totalmente prejudicial, porque nós conseguimos observar isso, que existem pastores, ministros, vamos dizer assim, né, que estão à frente de uma obra, de um ministério, e tudo eles tomam a decisão sem consultar ninguém, são ditadores literalmente mesmo, não respeitam estatutos, regulamentos internos, fogem de toda a ética pastoral, eles imprimem de certa forma na igreja, na congregação, uma ditadura, e isso nunca foi o desejo do Senhor. Essa é o primeiro tipo que é prejudicial, uma liderança ditatorial. A segunda abordada é aquela hereditária. Existem tipos de liderança que funcionam como uma monarquia. Também não é interessante, porque nós já observamos isso. Eu vou dar um exemplo próprio meu. Meu pai é pastor e não significa que eu venha a ser pastor. Não é algo hereditário. Existe um chamado. Você que exerce ministério, você já deve ter passado por algum caminho e viu onde o pai era pastor, presidente, o filho era o vice, aí a esposa era do ministério de oração, aí a nora era do ministério de louvor, o cunhado fazia parte da tesouraria e, de certa forma, todos os cargos chaves, digamos assim, do ministério ficavam na base de uma família. Acredito e tenho convicção plena que muitos pais, pastores dão bons exemplos, têm filhos que têm a capacidade natural, a vocação de Deus de exercer o ministério, mas isso não pode ser uma regra, né? Até porque nós vamos ver em Efésios 4, versículo 11, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Existe um ministério que é dado por Deus ao homem. E geralmente nesse critério de hereditário, às vezes se confundem muito.
porque às vezes a pessoa não tem o chamado divino, não tem aquela cobertura de Deus, mas por ser filho do pastor, por ser filho do ministro de louvor, e colocam ele nessa função. Esse critério de liderança hereditário é um pouco prejudicial também. Outro tipo de liderança é a liderança burocrática. Muitas denominações, algumas linhas até pentecostais, utilizam muito esse tipo de liderança burocrática, porque ela trabalha de dois prismas. Ela trabalha no tempo que você tem servindo ao Senhor e trabalha também analisando a sua competência. Em muitas igrejas, por exemplo, para chegar ao pastor, ele naturalmente foi um porteiro, depois ele foi um obreiro, depois ele foi um diácono, foi um presbítero e chegou ao pastorado. Tem um lado positivo nisso, eu vejo um lado positivo. Desde que não se avalie apenas o tempo de serviço na obra do Senhor, porque tem pessoas que têm um chamado para o diaconato e às vezes Deus o chamou para aquilo, e por ele estar às vezes 10, 12 anos, o líder acha que ele já trabalha muito bem como um diácono, resolve consagrá-lo a pastor, e às vezes não era o chamado dele, e às vezes você perde um excelente diácono que tinha um chamado para isso, e automaticamente você perdendo um diácono, você também não ganha um pastor, porque ele não foi chamado para pastorear. Então é importante que essa análise seja feita, que ele não seja neófito. É importante, a questão burocrática ela avalia muito isso, mas desde que seja pesado essas duas linhas. A questão burocrática de tipo de liderança é uma liderança interessante. Tem uma outra também, que é a carismática. Essa liderança carismática, elas são designadas para pessoas de uma personalidade carismática, entusiasmada. Ela tem uma qualidade de ser agregadora. Geralmente elas são levantadas em tempos de crise, em tempos de perigo que a igreja está passando, e ele vem literalmente como um líder carismático para resolver um problema. E eu quero corroborar esse tipo de liderança. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos. Eu queria ler inclusive esse texto com vocês, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que vocês compareçam diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem. Olha a palavra de Paulo: pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Irmãos, esse relato aqui, Paulo era prisioneiro, ele estava indo preso para Roma. Imagina ele tomar a liderança praticamente de um naufrágio, de um tempo literalmente de crise ali, e a gente sabe que o final da história, eles caem, ninguém morre, acontece um naufrágio e eles param na ilha de Malta, mas Deus tinha um propósito naquilo, porque Paulo, quando chega de Malta também, ele prega, ele ora pelos enfermos, e literalmente ali, aquela liderança carismática de alguém que era um presidiário, foi suficiente para que a obra de Deus e o projeto de Deus se cumprisse. Então, em alguns momentos, Deus levanta líderes carismáticos, mas que têm um caráter, isso é importante. E a última característica que a apostila aborda e nós gostaríamos de abordar com você é a representativa. Essa representativa, o líder geralmente ele é escolhido pelos seus seguidores. Normalmente isso acontece em eleições de forma direta.
E de certa forma os membros são responsáveis pelos líderes. Existe um ponto positivo nisso e um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que a congregação praticamente ela toma na eleição, ela é responsável e geralmente a voz do povo nem sempre é a voz de Deus. Mas nós temos exemplo e respaldo bíblico para isso. Quando nós olhamos Atos capítulo 6, a consagração dos diáconos, os pais da igreja enfrentam o primeiro problema dos apóstolos. E eu quero ler esse texto com você, é importante, você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Olha o apóstolo falando no capítulo 6, versículo 2. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, agora os apóstolos falam, nos consagraremos sempre à oração e ao ministério da palavra. Eles não estavam dizendo que a obra social era prejudicial, não. Eles diziam que eles tinham um outro chamado, eles não poderiam parar de orar e ministrar a palavra para servir às mesas. Então acontece aqui a primeira consagração dos diáconos, só que ele dá 3 características essenciais para os diáconos. Eles deveriam ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então, a liderança representativa, ela é bíblica, ela é importantíssima. É um tipo de liderança que os batistas utilizam muito para as suas eleições, para muitas votações. Então, nós falamos sobre esses 5 tipos de liderança. Que Deus abençoe você e vamos continuar falando.